Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós vamos falar de esporte. Nada melhor do que trazer aqui para vocês, para nós todos, para a gente aprender, o Aranha, conhecido nosso, já fez um programa com a gente, Fernando Aranha. Quem quiser assistir o primeiro programa, que fala mais da história da vida dele, aquele particular, é só entrar no YouTube e procurar lá, Olhar Especial Fernando Aranha. Obrigado mais uma vez, Fernando Aranha, de estar aqui com a gente, deixando de treinar para estar aqui dando um tempinho desse treino para nós. Imagina, eu que agradeço, é a oportunidade única de poder estar passando um pouco mais de informação e da minha experiência e divulgar o esporte paralímpico, né? Que é a base, também é base de formação para a sociedade. Vamos começar então falando para eles como que você se torna um atleta. Você mora no Cotolengo, né? Que é um lugar muito especial, muito querido, né? E como é que de repente surge essa coisa do atleta? A coisa do atleta eu imagino que tenha sido mais pela natureza mesmo, né? Do ser humano, de querer competir, de fazer de igual para igual com todas as pessoas. Então você busca alguma atividade que te dá as regras. Eu cresci no internato, no Pequeno Cotolengo. Na época não tinha as atividades de educação física na escola, eu era dispensado. Mas, assim, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas fora do colégio, de conhecer outros esportes. Então, acabou crescendo de uma forma bem natural mesmo. Mas, Fernando, vamos falar mais um pouquinho? Eu acho que é melhor chamar de Aranha, que você é mais conhecido Aranha, né? Mas vamos lá, Aranha. Quando você fala lá que você era dispensado da educação física, certo? Você ficava olhando todo mundo. Eu ficava olhando, acompanhando, imaginando como é que seria jogar de igual para igual, de entrar na mesma atividade. Então, dentro das aulas oficiais, eu era dispensado, não tinha muito o que fazer. Mas, pós-aula, como todo mundo ia para a quadra, eu ia também junto dos meus amigos. E aí você se incluía e esquecia que, imagina que tinha deficiência. Imagina, participava junto. Eu participava junto. Eu não vou dizer que eu esquecia, porque ainda eu tinha que carregar um instrumento comigo. Na época era muleta. Na época era muleta? Era muleta, mas porque isso também me dava a possibilidade de jogar tanto na linha quanto no gol, ou jogar o vôlei, ou qualquer outra coisa, mesmo com a muleta. Mas o diferencial nesse fato era que eu conseguia entrar de igual para igual com todas as crianças dentro do ambiente de competição, né? Ou de brincadeira mesmo. De brincadeira, né? Que foi o que acabou me dando a gana, o gosto pelo esporte. Aquele despertar, O despertar, claro. Depois, com 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um time oficial de basquetebol em cadeira de rodas, onde tinha uma competição oficial, e aí eu acabei me encontrando mesmo. Aí foi pro basquete. Aí eu fui pro basquete. Mas aí já não era com a muleta ou ainda com a muleta? Não, aí o basquete também tem as regras oficiais, e o basquete é em cadeira de rodas. E dali era a ferramenta que a gente tinha na época, que ainda é hoje, né? Você tem as regras do basquete que te obriga a jogar em cadeira de rodas numa competição oficial. Então, mas o sentido de ter achado um esporte ou uma atividade que me colocasse em pé de igualdade com outras pessoas para poder jogar de igual para igual acabou despertando de verdade a condição, o senso de atleta, de responsabilidade, essas coisas todas que ser atleta obriga. Tá. Você estava até falando há pouco que assim, você trabalha... Eu trabalho. Isso. Então você não é considerado um atleta profissional? Não, eu não me considero um atleta profissional ainda. Por quê? Porque eu não tenho renda, eu não consigo me dedicar especificamente para o esporte. Eu tenho a renda pela... Você tem uma bolsa. Eu tenho a bolsa do governo federal, que é uma política pública bastante eficiente. Que me dá a oportunidade de, estando entre os 3 melhores atletas do Brasil, ranqueado, de pleitear uma bolsa do Brasil. Então, até para chegar nesse nível, você tem que fazer uma força grande também. Atleta paralímpico. Atleta paralímpico, mas esse é um programa de política pública do governo federal. Então quem está nos assistindo quiser saber mais, como é que faz? É só procurar no site do esporte.gov.br. Tá. Que é o site do Ministério dos Esportes, que é um programa de política pública tanto para os esportes olímpicos quanto para o paralímpico.
Então, hoje você está entre os 3 melhores atletas, no caso, como triatleta. Como triatleta, eu estou entre, acho que o ranking atualizado hoje, eu estou como o primeiro do ranking na minha categoria. É mesmo? Bom, gente, natação, corrida e ciclismo, imagina só, e olha o tamanho da bike dele aqui com a gente, que já nós vamos falar dela também. Mas então, voltando lá na educação física. Voltando na educação física. Será que hoje em dia ainda estão sendo dispensados as crianças, os jovens com deficiência? Eu espero que não. Na verdade, eu torço para que não, porque a educação física, pelo menos no meu caso, que eu senti falta, era uma ferramenta essencial assim, de comunhão mesmo, de estar junto com a sociedade, com os amigos, de inclusão. Essa palavra... Melhoria da autoestima da pessoa. Socialização e, acima de tudo, educação, porque o esporte, por si só, ele te traz ferramentas sensacionais para você interagir com a sociedade. Verdade, as regras. As regras, os objetivos, as metas, trabalho em equipe, você poder se aperfeiçoar numa atividade, que tudo isso, quando você leva para uma vida social, ela está muito bem incluída. Uma coisa também que eu acho importante aí, né? Nesse momento que está sendo discutido aqui em Osasco, né? A consulta pública do Viver Sem Limites, um plano federal que está sendo trazido aqui, que está sendo discutido em várias cidades, né? Gente, aproveitando, deixa eu falar, a Cristiane de Souza, nossa querida Cris, voluntária de Libras, né, Cris? Com uma filha aí com deficiência, no caso surda. Ela gosta de esporte, Cris? Ama esporte. E o que ela faz de esporte? Bom, ela já fez judô, ela já fez natação, ela já fez aula de tênis e hoje ela faz capoeira. E isso tudo aonde? Então, a capoeira hoje ela faz na ONG onde ela participa. Os outros esportes, antes ela tinha ganhado uma bolsa de estudo da Academia Fórmula. Então ela fez durante 3 anos lá, aí agora por conta do horário da escola ela não consegue ir até lá fazer esses esportes. Então agora ela está só na capoeira, mas ama esporte. Tudo que fala de esporte, futebol, tudo ela gosta. Ela tenta, ela experimenta para ela conseguir fazer. Olha que legal. Isso desenvolve muito, né, Aranha? Com certeza. Tá aí um ser humano, uma pessoa cívica que para o futuro vai despertar de uma forma muito mais ampla e provavelmente tem a possibilidade de mudar o mundo. Né? Então, e a gente estava falando aí a respeito do que está acontecendo em Osasco, essa consulta pública e tal, e em várias outras cidades. E um dos eixos do Viver Sem Limites é a educação. E aí, dentro da educação, está a educação física, não é? Dentro da educação física, com certeza. Isso. E você estava dizendo, inclusive, que você participa de um outro instituto. Eu participo do Instituto Entre Rodas e Batons. Entre Rodas e Batom? Entre Rodas e Batom, com um projeto muito legal, chama Inclusive Você, um legado para a educação, onde a gente tenta trazer esse momento dos esportes, dos Jogos Paralímpicos, para ser usado como ferramenta de educação mesmo, já com relação aos deficientes. Assim, a gente formatou um projeto que a gente busca doar para as escolas ferramentas para as crianças poderem participar de uma maneira mais tranquila da educação física. No caso, pensando nos deficientes físicos com dificuldade de locomoção, a gente disponibiliza para as escolas uma cadeira de rodas para que a criança possa participar das aulas normais, junto com os alunos da escola de forma regular. Ou seja, então assim, ela vai ter que exercer o senso de responsabilidade dela de chegar no horário também, porque ela sabe que ela não vai ser dispensada da aula. Ela vai ter que exercer as atividades dela com sentido a tomar conta do equipamento, porque a próxima criança também vai ter que usar. Então, é bastante interessante essa situação de poder dar a ferramenta para a escola, que abrange melhor, você tem a possibilidade de atender mais crianças do que uma, se eu doasse, por exemplo, para uma única criança, o que já aconteceu no nosso projeto, mas existe a possibilidade
de atender mais pessoas, mais crianças. Então, isso acaba gerando uma reação em cadeia. As crianças vão para a escola com ímpeto melhor, vão mais dispostas, querem participar das aulas de educação física e participam de igual para igual com todos os outros alunos e acabam aprendendo e utilizando isso também nas outras disciplinas e acaba interagindo. Então, você falou de doar a cadeira. Eu não tinha entendido no começo por que doar a cadeira se ela já tem a cadeira. Mas é que é uma cadeira especial, então, é isso? O nosso intuito é montar uma cadeira híbrida, com o intuito que ela possa usar em várias atividades, seja de ir para o zoológico, a passear no shopping, a jogar basquete competitivo. É uma cadeira mais próximo para o esporte. Por quê? Para que as famílias não tenham receio de que a criança, ou a família, ou a escola, de que ela vá participar dessas atividades e o equipamento dela próprio acaba sendo danificado. Então, geralmente, a gente fica restrito nesse sentido, de achar que, pelo fato de a cadeira vai quebrar ou coisa parecida, a gente acaba tirando um pouco a criança das atividades. E com essa doação do equipamento, fica muito mais, eu imagino que seja mais prático, mais viável, de colocar ela numa situação rotineira, de inclusão total, entendeu? Ou seja, porque o equipamento não vai ser o ponto que vai restringir a pessoa. Entendi. Então acho que vale a pena a doação mesmo, como um equipamento extra, para virar parte do equipamento da escola. Tá. Outra coisa que eu acho que acontece, que talvez as crianças não participem tanto, além de ser a dispensa pela deficiência, mas às vezes a própria família, naquela coisa meio de proteger, acaba também não impulsionando muito a criança. Não tem isso também? Tem isso sim, mas eu acho que isso está mudando um pouco com esses exemplos, os exemplos maravilhosos dos Jogos Paralímpicos, de mostrar da pessoa com deficiência mais no seu dia a dia na rua, se mostrando e vendo que há possibilidades. Ou seja, eu acho que vai caber à família, ela vai chegar a um ponto que ela vai perceber que não tanto restringir com medo de quebrar. Acho que talvez esse seja um ou medo ponto. do filho se machucar. Não, mas eu falo de quebrar no sentido de achar que o filho, a criança, assim, a criança com deficiência, ela é uma criança, continua sendo uma criança. É um jovem normal, como então qualquer ela precisa praticar as atividades, precisa aprender, precisa ir para a escola, precisa tudo. É uma pessoa normal, uma criança normal. Certo. A única diferença é que está numa cadeira de rodas. E a cadeira de rodas não deve ser o empecilho para cercear a pessoa, a criança, de poder fazer essas atividades. E quando eu digo quebrar, é muito mais numa situação de colocar a criança como se ela estivesse numa redoma ou fosse de porcelana, para que, assim, você tem que estimular. Claro, você tem as precauções, você vai ensinar, ela vai aprender com o tempo, como é que faz para não cair, para levantar, ou ter uma mobilidade melhor. Mas se você cercear, com certeza quando ela chegar na idade adulta, ou num jovem adulto, ela vai ter muito mais dificuldade de exercer as suas funções na sociedade. Isso daí dá muito mais mobilidade e autonomia, não é, Aranha? Mas, Aranha, eu estou vendo nosso tempinho, vamos chamar o nosso intervalinho e voltamos já já, aí falando muito de esporte, dessa cadeira, enfim, com as fotos, vai ser bem legal. Bom, gente, nós estamos aqui no Olhar Especial hoje falando de esporte, educação física, atividade, com nada mais, nada menos que Fernando Aranha, um super triatleta, natação, corrida e ciclismo, se preparando aí para a Paralimpíada Rio 2016. Rio 2016. Eu tenho todo um caminho pela frente ainda. Vamos chamar então nossas fotos para você ir falando? E comentando, tem um caminho de treinamento? Eu tenho um caminho de treinamento que eu treino praticamente todos os dias, inclusive nos meus momentos de descanso. Eu também treino, porque na verdade é uma atividade mais solta. Ah, é? Mas eu treino 7 dias por semana. Ai, que lindo. Então, essas daqui são as fotos dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que eu tive a oportunidade de representar o Brasil.
Quando foi em isso? Sochi, na Rússia, em 2014. Tá. E Que tipo de... O que você está fazendo aí? É um esqui? Isso daqui é a atividade de esqui cross country, que é a atividade de resistência de endurance na neve. Eu utilizo o mesmo equipamento dos atletas olímpicos, sejam os esquis e os bastões. A única adaptação para mim, no meu caso, é que eu uso uma cadeirinha para poder fixar os esquis. Mas o percurso é o mesmo. E como é que você faz para treinar se aqui no Brasil não tem neve? A gente adapta, viu? O bom do brasileiro é isso, a gente consegue adaptar a situação. Muito criativo. Nossa, que lindo. A gente tem uma criatividade muito boa. Então eu pego essa mesma cadeira... 2014. 2014, na Rússia, que foi o mesmo ambiente dos Jogos Olímpicos de Inverno também. Aqui você está subindo? Eu estou subindo. Não, eu estou subindo. Caramba! Estou subindo. E é muito alto? As inclinações são variáveis, viu? Olha, que legal. Então, quando eu fui para esses jogos... Opa, esse não sou eu não, mas eu agradeço. Nossa, que demais. E quem vai fotografando isso? Isso é a hora que você chegou? Esse daí são, se eu não me engano, foi o fotógrafo oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro, que estava lá cobrindo os jogos. E esse aqui já é da atividade de triatlon em si. Essa é essa cadeira? Essa é essa bike. Tá? Como é que ela chama? Hand bike. Isso daqui é uma racing chair, que é uma cadeira de corridas própria para as atividades de atletismo, maratona e no triatlon. Aqui eu estou vendo que você vai no braço na frente, aqui é atrás. Exatamente. Na verdade, aqui é a mesma mecânica de uma cadeira de rodas normal, por isso que ela é o pedestrianismo. É uma adaptação como se eu estivesse fazendo a corrida de rua. É o pedestrianismo, eu faço a corrida em pé. Eu utilizo a cadeira de rodas. Essa daqui, essa bicicleta, como ela tem tem o jogo de marchas, tem toda a adaptação aqui Olha, ele está explicando aqui a bicicleta. As coroas, isso daqui é uma bicicleta de mão. Tá? Então, existe essa diferença. E no triatlon, por ser um esporte de 3 disciplinas, natação, ciclismo e a corrida, eu tenho que usar esses 2 equipamentos também na prova, além de fazer a transição entre todas essas 3 disciplinas. Vamos voltar com as fotos, que deve ter mais, né? Para você explicando pra gente. Essa aqui foi quando eu fui bicampeão pan-americano em Dallas, em 2014. Poxa, que legal. Representando o Brasil. Para variar, dando risada. Foi uma prova muito difícil. Que emoção, hein? Aqui representando o Brasil nos Jogos Paralímpicos, ao lado do André Sintra, que foi o outro atleta brasileiro aí para a Paralimpíada de Inverno. Ele foi praticando o snowboard. Ele tem que tipo de defesa? Ele é amputado da perna, posso estar enganado, mas da perna esquerda. Tá, a delegação brasileira na apresentação. Que legal. Sensacional. Isso foi aonde? Foi em Sochi, na Rússia. Acho que foi eu sendo o primeiro atleta brasileiro aí para uma Paralimpíada de Inverno, isso aqui só teve de engrandecer a minha pessoa. Com certeza, parabéns. Eu me senti muito honrado, lisonjeado, assim, e amplificou, né? Tudo aquilo que eu já tinha aprendido com o esporte competitivo acaba amplificando quando você está naquele ambiente de... Como é que eu consigo falar quando assim, você está no auge, você está junto com todos os atletas de excelência. Nossa. Você está aplicando o esporte na sua forma mais pura, o esporte competitivo, claro. Você tem o esporte saúde e você tem o esporte competitivo que nem sempre andam de mão dadas, mas ali eu achei que tudo aquilo que eu tinha lutado, batalhado, acabou sendo... será que não tem mais fotos para você? Eu acho que até tem, mas eu acho que eu acho, como eu não separei as fotos, eu vou ser sincero, eu acho que eu acabei causando algum tipo de de transtorno aí. Mas então, quem quiser ver mais, pode olhar o seu Face. Pode olhar Face. O que foi Facebook. Aqui é o final da prova. É o final da prova de sprint, tá? Que foi a prova mais rápida, de 1 quilômetro. Ela era eliminatória, mas assim, todo atleta dava o seu máximo desde a primeira prova. Sei. Então, na prova de sprint é muito dura. E foi o único dia, na verdade, que acabou nevando lá durante a competição. E quem larga em primeiro, geralmente, no dia que neva, tem um complicador que você carrega mais neve junto, fica mais pesado. Mas
eu dei o meu melhor ali, eu me senti orgulhoso. Tá. Essa foto já foi da prova de 15 quilômetros, que foi a longa distância. Foi sensacional também. Eu acabei completando entre os 20 melhores nesse dia. Vamos deixando rodar essas fotos e aí a gente vai... Essa daqui já é no meu treinamento, na cidade universitária, na USP. Tá. Que eu tô com a bicicleta. Que é essa daqui. Isso. Não parece, mas aí eu tô numa subida com grau de inclinação a 8%. Você fica bem deitado. Eu fico bem deitado. Então eu estava fazendo muita força aí nesse instante. E no caso você está pedalando com as suas mãos para frente. Pedalando com as mãos para frente. Na posição horizontal da bike. Tá. E assim, como você chegou a ser um triatleta? Tiveram várias etapas. Foram várias etapas, mas foi gradual para mim. Que nem eu comecei pelo basquetebol em cadeira de rodas, mas pela situação de desenvolvimento humano mesmo, eu resolvi fazer uma faculdade e estava trabalhando na época e não conseguia conciliar o esporte coletivo. E acabei migrando para o atletismo, onde eu tive sucesso, eu conquistei várias São Silvestre, alguns títulos de pista e também na cadeira de rodas. Tá. E também sendo campeão das maratonas de São Paulo, e fui participar das maratonas de Nova York, Chicago. Foi bem legal essa época para mim, quando eu migrei do esporte coletivo para o individual. Mas foi uma época bastante difícil também para conciliar os tempos com relação a treinamento, trabalho e estudo. Tá. Então eu acabei comprando essa bicicleta para poder me ajudar no atletismo. Só que deu tão certo a bicicleta que eu acabei migrando para o ciclismo. Então no ciclismo, no intervalo seguinte, de 5 anos, eu obtive 5 títulos brasileiros, o que é fantástico, no ciclismo. Então eu já tinha a base do atletismo, tinha o ciclismo, eu só precisava aprender a nadar, fazer a natação. Como é que foi? E as primeiras provas foram bastante tranquilas, porque era mais no sentido mesmo de inclusão, porque as provas de triatlo, ela tem essa característica de ser no mesmo ambiente, junto com todo mundo, que a gente consegue participar de uma forma de igual para igual. Tá. No mesmo percurso, mesmos tempos, essas coisas todas. E até então não existia o triatlo nos Jogos Paralímpicos. Em 2011, quando se anunciou que o triatlo ia entrar nos Jogos Paralímpicos, aí eu acho que eu vi uma oportunidade de o triatlo ser o meu esporte principal. Tá. Só que aí eu comecei a treinar. Aí eu vou dizer que eu aprendi a nadar um pouquinho melhor, estou pedalando melhor e estou correndo melhor também por conta do treinamento e da intensidade que eu tenho feito com o meu técnico e com a academia que me ajuda, né? Que no caso, vamos falar deles? Que eu treino na Baritec, do Shopping Eldorado, que é uma estrutura sensacional. Tá. Tem lá todo o aparato, é acessível, tem os professores que são sensacionais. Certo. Eu treino na Baritec com a Martinha Iso, que ela é especialista em natação de águas abertas. Então assim, para eu nadar no mar ou nadar em rio, onde não é raiado, é uma vantagem muito grande, assim, é um ganho muito grande para mim, com relação a essas técnicas próprias desse ambiente. Sim. E também a organização e a planilha com o meu técnico, Thiago Gorgatti, né, que a gente tá junto já desde quando eu jogava basquete, e a gente vem se acompanhando desde sempre. Legal. E eu tenho tido uma evolução bastante interessante, tanto é que faz dias aí que você... Parece que esse mês exatamente, ainda, você participou... 2 semanas. Eu acabei de vir de uma etapa da Copa do Mundo de triatlon. Tá. Que foi em... Aonde foi? Foi em Iseo, Franciacorta, na Itália. Tá. Foi uma prova muito dura. Um calor muito grande. Estava em torno de 44 graus. Nossa. A água estava em torno de 29 graus. Então foi muito difícil a prova. Mas eu consegui fazer um ótimo resultado dentro das minhas perspectivas, que era conquistar a pontuação para poder subir no ranking, para poder participar da final do Mundial, que vai ser agora em setembro em Chicago, de triatlon.
De triatlon. De triatlon. E todas essas participações contam ponto para você participar da Paralimpíada, que vai ter agora Exatamente, Rio 2016? exatamente. Não tem um ranking fechado oficial. O ranking fecha só em julho de 2016. Então eu tenho que me manter ativo e em condição e sempre estar melhorando, né? E tem que estar disputando. Então, assim, o ranqueamento ele só fecha na véspera da Olimpíada mesmo. Então, não existe nenhum atleta, não tem nenhum atleta hoje que está com a vaga garantida. Ele tem que estar sempre muito bem no ranking. E todos os atletas que vêm atrás estão fazendo o mesmo esforço. Então, assim, eu tenho que participar das etapas da Copa do Mundo de forma internacional, seja na Oceania, onde tem bastante prova na Austrália, tem em Yokohama, no Japão, tem boas provas. Eu fiz agora nessa da Itália. A minha intenção é eu vou fazer agora nesse fim de semana o evento teste, vai ser no Rio de Janeiro, que vai testar o percurso para a prova na Paralimpíada, que também vale ponto. Ah, é? Exatamente. Poxa. E Nossa, tenho uma perspectiva de daqui 2 semanas também ir para os Estados Unidos, para Detroit, para poder disputar também uma outra etapa da Copa do Mundo. Então, assim, quanto mais eu fizer prova e a minha pontuação for para cima, eu vou subindo no ranking, o que me garante a entrada no Mundial. Sei. Garantindo a entrada no Mundial, aí eu tenho uma condição real de poder disputar de ter uma colocação melhor, por conta dos pontos que são distribuídos. E você já tem um patrocinador? Não, eu sou bolsista do governo pela lei de Bolsa Atleta, tá? Que é uma política pública bastante eficiente. Mas eu não tenho renda aportada na minha pessoa como atleta para poder me dedicar exclusivamente a isso. Mas eu tenho dado meus pulos, eu tenho treinado bem, tenho trabalhado... É formado em rádio e TV, faz umas edições, né? Exatamente, faço meus home office, que me ajuda bastante, mas eu não consigo me dedicar com relação ao trabalho, porque nesse momento eu optei em ser um atleta, então eu preciso focar mais no esporte. E fica sempre essa dificuldade de conciliar tipo, a bolsa com a vida diária, né? Porque se eu conseguisse pegar só essa bolsa e garantir que ela só ia ser usada no esporte, no meu dia a dia, ainda vale a pena. Então sempre tem essa possibilidade de conseguir um patrocinador ou não, mas... Bom, nós já pusemos aí o contato aí embaixo, né, para quem está nos assistindo. E, gente, vamos aproveitar esse super atleta. E nossas considerações finais, eu queria que você mandasse um recado aí para o nosso telespectador. Como atleta paralímpico, eu tenho certeza que vão ser jogos maravilhosos e que a comunidade, a população brasileira, assim, que ela interprete isso para si como uma ferramenta mesmo de desenvolvimento humano. Que o esporte é isso, é uma situação, é uma ferramenta mesmo, ela te dá situações, te coloca em condição de você se evoluir. Então, assim, vá torcer pelo seu atleta, vá praticar o esporte junto dele e vá evoluir junto. Então, venha junto, vamos ser um Brasil só. É isso aí. Bom, gente, eu já convidei ele para ele trazer esse instituto aí que ele faz parte e para a gente falar mais aqui de esporte, viu, Aranha? Assim que você tiver um tempinho, corre para cá. Eu tenho certeza, estarei por aqui com certeza e será uma honra. Tá bom, muito obrigada.